Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. Vamos dar início então a mais um plágio. Boa noite, bem-vindos a mais um plágio. Hoje, para além da dupla de residentes do Bruno Lemos, hoje aqui é como apresentador. Moderador. E o meu amigo Filipe Gomes, já mais conhecido por Filipe Vaz Gomes, não é? Filipe, esta semana na padaria encontrei uma pessoa que me disse: plágio, gostei muito, o Filipe Vaz Gomes. E o Filipe Vaz Gomes. Carlos Vaz Marques. Senhora. E vamos ter o prazer de partilhar esta primeira horinha, pelo menos esta primeira horinha de sono, com o nosso amigo Nuno Gomes. Ouvi dizer que tu eras gajo para te deitar com as galinhas e nós viemos roubar aqui uma horinha de sono. Normalmente, sendo o máximo sincero possível, para 10 e um quarto, o menino já está na cabeça. Que desperdício. Tu não fazes, eu faço o pré-sono no sofá. Até às 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã, pré-sono. E depois uma das coisas que eu mais saudades tenho do pré-confinamento era ser o primeiro cliente da Galp da Embraer Café às 7 da manhã, né? Para quem não conhece o Nuno é daquela geração de ouro, daquela que nasceu ali muito juntinho ali ao 25 de Abril. Atualmente, na indústria... Já eu andava na escola primária. Atualmente na indústria de moldes, começou uma licenciatura e mestrado em História, depois se houver aqui muitos erros, o Nuno depois pode corrigir. Passou pela área da gestão, fez mestrado em marketing e agora penso que recentemente tem uma formação, ou estava a fazer qualquer coisa mais próxima da gestão outra vez. Não sei se estou aqui a pôr o pé na posse. Não, estou no doutoramento em gestão da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Estava a faltar esse. Agora, para acabar, vai uma distância grande. Mas tu só em propinas já gastaste um dinheirão. Aquilo está meio suspenso agora, está meio suspenso. Não, estou a dizer com tanto curso, dá... E sem droga dá... Bem contadinhos, são 24 anos de eu não sei o que, mas de investimento. Exatamente. Em termos profissionais, penso que começaste a carreira militar na Força Aérea, já passaste pelo ensino, mas nos últimos anos tens tido mais moldes, não é? Exatamente. Assim, muito resumidamente. Sim, de uma forma geral, basicamente é isso, sim, desde 1992. Exatamente. O meu amigo Filipe está todo satisfeito e era isso que eu gostava de começar a perguntar. Como é que se sente um lagarto quase a ser campeão? Não. Olha, isto é como o plágio, é jogo a jogo. Eu hoje quando estávamos a começar, há bocadinho estava a pensar assim... Tu eras os prós Bruno Carvalho ou não? Não, quer dizer, acho que o Bruno de Carvalho fez um bom primeiro mandato, depois a partir daí foi sempre a descer. Sou um sócio cumpridor e estou contente, mas não, acho que ainda falta muita coisa. Jogo a jogo, é como o plágio, é jogo a jogo. Muito obrigado então a todos também que nos estão aqui a ver e a ouvir o nosso segundo programa do Plágio, e obrigado àqueles que nos acompanharam no primeiro. Ia começar já pelo primeiro desafio, já a perguntar aqui ao nosso convidado. Nuno, ouvi dizer que ou seja, que a tua grande irritação nesta altura tem a ver com o aeroporto em Montreal. E eu digo aeroporto em Montreal porque a minha pergunta é essa: se a irritação tem a ver com o aeroporto velho estar em Montreal ou se o novo não vir para Montreal, o que é que te verdadeiramente irrita? Até porque tu tens aqui alguma proximidade a este aeroporto, penso eu. Sim. Bem, quer dizer, não é que me irrita agora, já é um tema que me irrita já há algum tempo. Tenho de confessar, aliás, ainda esta noite, acho que vi ali em rodapé qualquer, a propósito desta questão dos aeroportos, de apoio ao aeroporto da Portela. Agora era a população de Santarém que estava a pedir para Tancos, que seria uma espécie de terceiro aeroporto de apoio. Não era de pista 3, era de... Terminal. Terminal 3, de terceiro terminal. Portanto,
já restam poucas bases do país como opção, não é? Mas nem é nessa lógica que eu queria entrar aqui relativamente ao aeroporto de Montreal. E isto remete um bocadinho para aquela apresentação que foi feita. Trata-se de uma temática tão complexa, quer olhando para a questão da operacionalidade desta unidade militar, que é a única base realmente operacional que nós temos no país, onde estão sediados os F-16, já nem colocando em causa isso, mas um aeroporto tem muitas complexidades associadas. E como eu admito que são complexidades muito elevadas, eu não opino sobre elas, mas com muita facilidade a população local opina sobre um aeroporto. E o que é que me irrita nisso? É o facto de eu morar na Marinha Grande. E morar na Marinha Grande, eu tenho essa ligação, como estavas a dizer, à Força Aérea, com a qual mantive ao longo dos anos, pelos colegas que lá mantive, mas também até por motivos profissionais nos últimos anos, obriga-me a viajar bastante, e portanto a realidade dos aeroportos é uma situação que eu conheço relativamente bem. Temos vários exemplos que eu já tive em vários aeroportos que eram meios militares, meios civis, em vários países da Europa, mas o que eu não quero é um aeroporto à porta de casa, é só isso que me irrita, porque eu venho das trutas, né? Aquela ideia de vir um charter cheio de chineses, a ti não te encanta, né? Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Eu venho das trutas, e as trutas e a alheira ficam no enfiamento da pista. Normalmente os aviões aterram sul-norte. E os F-16, ou no tempo dos A-7, é um aviãozinho de vez em quando. O primeiro incomoda, de repente passa ao segundo e depois não há mais. Eu também acredito que a base aérea ou um aeroporto em Montreal não tivesse o tráfego que tem um aeroporto de Lisboa. Só que eu convido a quem for adepto do aeroporto em Montreal e que habite na Marinha Grande a passar, por exemplo, uma tarde junto à cidade universitária em Lisboa ou junto ao Santa Maria em Lisboa e perceber o que é que seria viver na Marinha Grande com um aeroporto em Montreal. É isso que me irrita, porque eu não queria ter um aeroporto e viver na Marinha. Eu prefiro a Marinha como ela está, sem aeroporto. Eu admito o meu egoísmo, porque eu não queria que os aviões me incomodassem, era só por causa disso. E por isso me irrita. Obviamente que, eu digo isto com alguma ironia, mas falando a sério, e também acho que, em termos económicos, não iria acrescentar nada de especial. Eu, se o dinheiro fosse meu e tivesse de fazer essa gestão, obviamente não tenho toda a informação possível, mas acho que não faz sentido, pela distância que nós temos de Lisboa, pela distância que eventualmente temos do Porto, etc., não faz sentido, não faz muito sentido. Mas, continuo a dizer, o principal fator que me irrita dessa possibilidade... O avião passar pelas trutas. Pelas trutas, que depois ele tinha que fazer... Se ali pela costa, ali mais pela Vieira, ou assim, uma coisa, não havia problema nenhum. Não, também haveria, porque obviamente que um avião civil de maior dimensão, a forma como ele se aproximaria à pista incomodaria, eu não tenho grandes dúvidas, toda a cidade da Marinha. Portanto, este é um fator que irrita. Até porque, desculpa lá, espera lá, mas até porque é assim, necessariamente teriam de alterar os limites de velocidade entre Casal Galego e as trutas, porque eu penso que só se pode passar a 40 ou 50. 40. E portanto era logo mais um problema. Mais um problema acrescido. Não tenhas dúvida. Eu quando ouvi o Nuno estava a ficar preocupado porque ele estava-me a falar aqui dos especialistas, a falar sobre um tema que não... Eu pensei assim, queres ver que é mais um contra o Bitite? Eu fiquei preocupado. Assim, queres ver que mais um que a gente convida? Não é... Mas não foi isso que tu disseste, não foi isso. Tiveste até o cuidado de mandar o Bitite até. Exatamente, mas eu tive quase, porque eu próprio admito que eu sou um bocadinho adverso ao Bitite, nomeadamente em temáticas que eu não domino. Por isso é que eu acho que eu sou o convidado ideal para esta situação. Né? Eu não tenho dúvida que o ideal era chegar aqui alguém cheio de ideias e de certezas e vir para aqui para defender o aeroporto e a linha do Oeste, que é outra também que me irrita às vezes um bocadinho. Não passa por as trutas? Não, porque eu vejo uma perspectiva quase de gestão. Quando eu olho para... Durante anos, eu obviamente que eu gostaria de ter uma linha de Oeste a funcionar e não naquela situação que se encontra agora. Mas isto é tudo muito bonito, mas quando nós nos perguntamos a nós próprios
se nós a utilizaríamos, bem, se ela estivesse a funcionar, utilizaríamos, não utilizaríamos. Há aqui tanta variável que voltamos sempre àquela lógica de que os recursos são escassos e nós temos de tomar decisões em relação aos investimentos. E claramente, durante muitos anos, houve muitas individualidades locais que defenderam a linha do Oeste como um fator importante para a economia da região, nomeadamente para a indústria. A tipologia da indústria, e agora já estou eu a mandar bitites, curiosamente, que eu não queria nada. Mas são bons bitites. Não, mas pelo conhecimento que eu tenho da indústria, de uma forma geral, a nossa tipologia de indústria não me parece que iria recorrer em muito à ferrovia, ou que a ferrovia iria trazer mais competitividade para que fosse uma grande mais-valia para a economia local. A mim, olha, já, aí, pá, agora é que eu vou com o bitites. Claramente, é um perigo para mim, isto é um perigo. Claramente que a linha do Oeste eu defendo-a numa perspectiva de pouco a pouco. Eu claramente, ao dia de hoje, sem perceber muito o assunto, defendo que ela devia ser eletrificada até às Caldas, funcionar até às Caldas e das Caldas até Lisboa, torná-la o mais moderna possível. E depois desse passo dado, ir avançando paulatinamente até à Figueira, não é? Mas por caso contrário, havia aqui, na minha opinião, não percebo, volto a dizer muito sobre isso, mas entre as Caldas e Leiria, e entre a Leiria e a Figueira, haveria aqui momentos que eu acredito que não mudasse muito daquilo que acontece hoje em dia, que é nós vemos passar os comboios sem ninguém lá dentro, não é? E eu sou muito adepto de transportes públicos, apesar de não os usar. Relativamente, só para concluir a temática do aeroporto. Que já vai no comboio, entretanto, estamos a falar de um porto marítimo ali para São Pedro. Também gosto muito da temática das ciclovias, também podia dar aqui um toque disso. Mas o que eu acho que nenhum de nós quereria, porque quando estamos a falar deste tipo de investimento, estamos a falar do dinheiro de nós todos, não é? Era uma situação como a de Beja, não é? Portanto, Beja é um bom exemplo, é um aeroporto militar e civil. Obviamente que a componente militar de Beja não tem o cariz estratégico em termos da aviação militar, como tem aqui a base de Montreal, mas a proximidade de Beja a Lisboa não será muito diferente da proximidade da Marinha Grande a Lisboa. Provavelmente caímos no mesmo erro. Eventualmente, eu acho que muitas vezes este tipo de decisão é um mercado que a promove, e se o mercado a quisesse... Nós já vamos a esse tema, porque é um tema que me parece interessante. Ele acredita na mãozinha invisível, ele acredita na mão invisível, exatamente. Atrás da moita, tá? Uma mãozinha atrás da moita. Passando ali o avião, passando ali nas trutas, achas que o avião passa também na Comeira ou vem ali, ou dá ali a volta ali antes de chegar a... Não, quer dizer, o Nuno deu-me completamente, trocou umas voltas, porque eu estava convencido que a irritação dele era pelo facto de nunca mais parir o aeroporto em Montreal. Eu não tenho muito a dizer, embora tenha alguma opinião sobre isso, é uma opinião do Vitite, mais uma vez. Agora, já relativamente, só um pequeno comentário, que eu acho que está, quer dizer, também pode contribuir um bocado para alguma reflexão, que é a excessiva dependência que nós temos em relação ao transporte rodoviário. Isso é uma absoluta, é uma verdade absoluta, quer dizer, e desinvestiu-se claramente na ferrovia. Claro. Eu durante um ano em que estive na tropa em Lisboa, antigamente ia-se à tropa no meu tempo, ou seja, já não sei o Nuno... O Nuno Rogério... mas tu cumpriste o serviço militar e depois, portanto, fizeste um contrato... Não, eu fui voluntário. Ok, pronto. E eu, durante um ano, eu cumpri o serviço militar obrigatório, tive 3 meses no Porto e depois fui para Lisboa. Estive no Estado-Maior. E, portanto, eu estava de serviço 24 horas... Sim. E eu estava 24 horas de serviço e 48 horas em casa. E, portanto, usava o único transporte que havia para chegar a Lisboa, para estar em Lisboa, eu tinha que estar em Belém às 9 da manhã. E eu saía às 4 da manhã de casa para apanhar o comboio, ia a pé até à estação, apanhava o comboio e depois ia
e de facto, até às Caldas praticamente não se apanha ninguém. Das Caldas para a frente há muita gente que vai trabalhar para Lisboa. Pronto. E só era esse pequeno comentário que é o facto de estarmos muito dependentes do transporte rodoviário, mesmo em relação à própria indústria da manhã e sobretudo ao vidro de embalagem. Completamente dependentes. Portanto, eu não tenho assim uma visão tão... Mas pronto, é só isto que me oferece. Filipe, se calhar eu estou a sentir que estás aqui com alguma irritação aqui presa. E tu até que és um gajo, um rapazinho atento à comunicação social regional, local. Parece que hoje traz aqui 1001 irritações apenas para um artigo específico. A minha pergunta é, não são irritações a mais do que os caracteres do próprio artigo ou não? Está ela por ela. Está ela por ela. Eu esta semana encontrei, por mero acaso tropecei num artigo do Jornal de Leiria, na versão online, e esta irritação, isto digamos que é uma irritação que faz quase o pleno. Eu se tivesse um irritómetro, isto para aí de 0 a 100 era para aí de 98, porque isto conseguiu-me irritar do princípio ao fim, desde o início isto é um artigo de opinião, conseguiu-me irritar desde o princípio ao fim. É assim, eu não tenho, isto não é, o que eu vou dizer da minha irritação não é nada pessoal, obviamente, porque momentos maus todos temos, e portanto eu também provavelmente faço muita coisa que é mal feita e que os outros não gostam, ou tenho opiniões que os outros não gostam, e não é por causa disso que eu não deixo de ser um bom menino. E, portanto, isto fica aqui já excluído. Isto não é uma questão de... Um bom escuteiro. Exatamente, fui escuteiro uma vez, escuteiro para o resto da vida. E, portanto, isto... exatamente. Eu hoje vou perder um bocadinho de tempo, mas eu depois compenso porque não vou falar praticamente das outras coisas. Mas a partir daí calas-te. Exatamente. Eu prometo compensar esta irritação que eu li e que foi escrito pelo senhor, que é o Raul Testas, na qualidade de jurista, e o título é A Pandemia e o Esforço Online das Autarquias. Não é a pandemia, como a outra bispa, não? É a pandemia. Pronto. Mas de facto, o artigo é uma autêntica cornucópia de irritações e, portanto, eu quando li o título e sabendo da atividade profissional de quem a escreveu, que eu penso que é de domínio mais ou menos público, que é o chefe adjunto do gabinete do Presidente da Câmara, achei um bocadinho inusitada a qualidade em que ele estava a escrever este texto de opinião, qualidade de jurista, não percebi muito bem, até porque ele estava a se referir concretamente às autarquias, mas isso de certa forma se calhar também explica um bocadinho de algum pedantismo intelectual que eu penso que transparece aqui do artigo, que foi feito até um bocado em forma de autoelogio à Câmara, a que ele pertence, não é? Até porque, e recordo que, embora ele não tenha sido eleito, ele desempenha um cargo de confiança política. O artigo começa com destaque, que provavelmente até é da responsabilidade do próprio jornal, e diz assim, o parágrafo: é de salutar toda a estratégia online montada utilizando os diversos recursos das câmaras municipais que permitiam um apoio efetivo aos negócios. Pronto. É assim, logo o início da frase é de salutar, ele começa por utilizar o adjetivo como se fosse um verbo e isso é uma coisa que me irrita logo. Portanto, isto até é uma expressão que há muita gente que utiliza, mas que é um erro, e ainda por cima escarrapachada no jornal, quer dizer, esta frase ficou logo, fazia sentido, era ele dizer, por exemplo, é de saudar toda a estratégia online montada, etc. E depois apoio, portanto, a estratégia de apoio efetivo aos negócios. Eu acho que depois o resto do texto exemplifica bem o que é o nível de apoio que foi dado. O início do texto ele começa por fazer uma espécie de justificação do porquê é que escreve. Na Marinha Grande agora, por exemplo, o único apoio que surgiu foi agora há bem pouco tempo, um ano após o início da pandemia, né? Portanto, ou seja, são os primeiros sinais de apoio a serem muito ou poucos, bons ou maus, mas são os primeiros sinais, é passado um ano. Reagiu-se um bocadinho tarde, de facto. Ele começa por justificar este texto de autoelogio,
da seguinte forma: vivemos num mundo em que, infelizmente, os jornais deixaram de ser o gatekeepers da informação. Hoje todos podemos criar uma notícia e difundi-la por milhares de pessoas que as partilham, sem fazer verificação da veracidade dos factos. Este panorama fez com que, em vez de termos entrado na era da informação, tenhamos entrado na era da desinformação, das fake news e das notícias negativas do jornal. Como as redes sociais e os jornais, como as redes sociais e os jornais e a nossa vida social não podem ser só focados em notícias más e destrutivas, parece-me adequado elogiar os jornais quando há sucesso por parte das instituições que existem na primeira linha de defesa dos munícipes. Portanto, contra os profetas da desgraça, as boas notícias. Repare-se ainda no pormenor que as notícias que não são boas são más e destrutivas. Ou seja, ele faz aqui um bocadinho de tábua rasa do contraditório e, no caso, tábua rasa daquilo que possa ser eventualmente o espírito crítico e a opinião divergente que outros possam ter. Mas ele continua. Portanto, isto vai ser um crescendo de irritação. As câmaras mas eu estou-te a sentir muito calmo. Estou-te a sentir... Não. Eu estou a tentar manter a calma. E depois diz assim: as câmaras municipais da Marinha Grande e de Leiria estão de parabéns pelo esforço de modernização do seu apoio à sociedade. Ele faz aqui, isto é uma tirada inteligente, porque ele está a equiparar as duas câmaras, não é? Porque se eventualmente alguma tenha feito uma coisa boa, ele, portanto, vai pô-la aqui às cavalitas, não é? Depois é o parágrafo que eles... O contrário também se aplica, né? Se uma fez mal, provavelmente... Exatamente. Mas ele equipara, ele dá uma razão para ele equiparar. No que toca à restauração, a Câmara de Leiria, com a iniciativa Leiria no Prato, chamou a si a responsabilidade de promover o takeaway, mas igualmente de concentrar os pedidos de entrega em casa das refeições dos restaurantes locais, recorrendo aos taxistas, apoiando o setor da restauração, mas também o dos táxis. O número de entregas tem vindo a aumentar de fim de semana para fim de semana, ultrapassando já os 800, o que é claramente uma vitória para a autarquia e um apoio significativo à economia. Eu aqui só fazia uma breve nota para repararmos como é que depois continua a evoluir. É que ele aqui, naquilo que a Câmara de Leiria fez, ele quantifica. Ele diz que já ultrapassa os 800 e, portanto, há aqui uma medida há uma relação entre aquilo que foi feito e há uma causa e há uma consequência. E continua. A Câmara da Marinha Grande, logo no primeiro mês de pandemia, criou um site dedicado à economia local, onde os utilizadores têm forma de contactar a maior parte da indústria marinhense, comércio tradicional e vendedores dos mercados municipais, de forma a encomendar produtos ou simplesmente perceber quem são os vendedores de cada mercado municipal. Não estamos a falar de uma plataforma facilitadora ou como no caso da Câmara de Leiria, em que concentra os pedidos. Estamos a falar... E que em Leiria, Filipe, que em Leiria isso surgiu aí na segunda semana do confinamento. Portanto, ou seja, estamos a falar de uma plataforma que foi inaugurada, ainda estávamos na primeira fase do confinamento. Certo, não é? Sim, mas eu não estou a relevar esses pormenores. Eu estou aqui só a chamar a atenção porque ele diz que é uma medida, é, no fundo, uma lista com os nomes e os contactos das pessoas. Pronto. E continua. Juntamente a isso, a CMMG, a Câmara Municipal de Marinha Grande, tem levado a cabo uma campanha de promoção do compra local nos outdoors digitais instalados no Conselho e nas redes sociais. Estas são as duas medidas da estratégia online, no fundo. Portanto, ou seja, é um site onde estão os nomes dos comerciantes e os contactos, embora este conceito de comerciantes inclui também indústria, portanto é um espectro mais alargado, portanto tem indústria, tem comerciantes, tem as pessoas que vendem no mercado, mas estamos a falar só de um simples site. Portanto, as tais medidas da estratégia online são estas duas, e repare-se que ele não quantifica nenhuma. E depois continua. Em Leiria, também para o mercado municipal, logo no início da pandemia, a Câmara de Leiria criou a loja online onde começou a colocar os produtos frescos que se vendem diariamente no mercado. Em 2020, de maio a dezembro, foram feitos 25 mil euros de vendas via loja online e só em janeiro de 2021 as vendas atingiram praticamente os 10 mil euros. Repare-se que, mais uma vez, ele quantifica. Quando é do lado de Leiria, quantifica. Quando é do lado da Marinha, fica uma boa ideia. Então, são as tais medidas estratégicas.
Tu não vais ler o artigo todo, para não? Epá, eu estou mesmo a acabar. Estes 2 municípios estão por isso de parabéns pelo esforço, porque podiam ter cingido simplesmente aos apoios financeiros e às isenções relacionadas com o Covid, mas foram mais longe, dando novos meios de luta aos comerciantes locais. No fundo, são uma mão cheia de dado, obviamente, e que apenas... O objetivo disto, no fundo, é criar uma percepção, e é uma percepção de que se está a fazer alguma coisa. Ele quer ir um bocado a reboque daquilo que é o que se fez em Leiria, mas acaba por, quer dizer, nós olhamos, então, de facto, Leiria até consegue quantificar aquelas medidas e aqui... só para acabar, há aqui uma frase aqui no final, e também é dita no início, e que é uma coisa que a mim me irrita muito, 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 e que isto em política é repetido até à saciedade, que é esforço e parabéns. Epá, os políticos não fazem mais nada. Esforço, glória, eu não sei quem pensei que fosse dizer isso. Os políticos não fazem mais do que a sua obrigação. Epá, quando se fala aqui em esforço e em parabéns, quer dizer, só falta dizer para nós agradecermos aos políticos. Epá, não. Os políticos foram eleitos para nos proporcionarem melhores condições de vida e para, no fundo, implementarem as políticas necessárias a todos vivermos de uma forma mais agradável e mais feliz. Acho que isso é inveja, porque o que tu gostavas era acabar de fazer a entrega do IRS e entrarem 4 pessoas dentro do teu escritório e bater palmas. Muito bem. Belo esforço. Parabéns, Filipe. Entrega horas. Sim, senhora. Exatamente. Tens a inveja disso. Estás mais calmo, nota-se que estás mais calmo. Agora soltou a coisa. É terapêutico. Tens acompanhado estas imensas medidas de apoio ao comércio e apoio à indústria e apoio às pessoas na nossa região ou passou para lá? Não, eu estou-me a sentir o pior cidadão, o pior marinhense do mundo. Não, a única percepção que eu tive de apoios por parte da Câmara foram 2. Foi aquela questão da redução do consumo da água de 50%, não é? Portanto, que vocês atentos se esqueceram dessa situação. Em relação a essa medida, se queres que diga sinceramente, eu percebo essa dos 50%, percebo o apoio, mas quando ela se torna, eu também percebo que é mais fácil torná-la generalista, não é? Mas quando eu acho, porque nós, felizmente, na Marinha Grande, a indústria no seu todo não parou, portanto, se calhar algum desse dinheiro público. Eu vou dizer o meu caso, eu sempre trabalhei, não tive qualquer redução na minha condição económica por causa... Diz uma coisa, tu estás em teletrabalho? Não. Tem toda a equipe em teletrabalho. Entravas na nova categoria do burguês do teletrabalho, não é? Exatamente. Entravas nessa onda. Portanto, eu recebi esse apoio, mas eu acho que se calhar não merecia, não faço ideia. Mas, por outro lado, o outro apoio o outro apoio não, como eu vos estou a dizer, sinto um bocadinho mal, porque vocês são pessoas atentas a esta realidade e eu tenho andado um bocado afastado, mas relativamente à alimentação escolar. Portanto, eu tenho o meu filho mais velho na primária, não é? E a fatura da alimentação tardou a chegar, não é? Normalmente, ali logo em setembro, outubro, ela demora até aquilo entrar no automático. Problemas. E ela chegou agora em janeiro, com uma explicação e aquilo vai ser em duodécimos para atualizar dos meses para trás, não sei o quê. Eu, entretanto, ouvi, não sei se li no Facebook ou uma coisa qualquer, que por questões de política interna entre a lógica partidária da Câmara, que a Câmara defendia que seria uma medida de apoio isentar os pais de pagar essa refeição, e acho que não foi aprovado pela oposição. Mas eu também confesso que não sei se foi assim, li assim na transversal. Eu não tenho propriamente uma opinião formada sobre isso. Volto a dizer que no meu caso, se calhar noutros, realmente é um fator que não me afeta, mas se calhar em algumas famílias era realmente um apoio que faria todo o sentido, né? E parece-me que por questões de politiquice não se fez esse apoio. Eu aqui não estou a culpar o partido A ou B, é a falta de sintonia que às vezes acontece. Volto a dizer mais uma vez, não tenho a informação completa, li na diagonal. É um bitite. É um bitite.
Não, vocês certamente estarão mais por dentro do que é que realmente se passou. Eu estou, mas não pronuncio. Pronto, opa, e não sei qual é a vossa opinião. Podes sempre recorrer ao YouTube, porque estão lá as reuniões de Câmara. As reuniões de Câmara, exatamente. Podes perceber o que é que... Pronto, isto é uma história um bocado comprida, eu penso que não vale a pena. Sim, nós de qualquer forma... temos que podemos colocá-lo numa próxima sessão, pode ser que seja um pelouro que o Filipe queira agarrar. Exatamente. Olha, eu vou partilhar convosco a minha irritação. Os únicos 2 pontos, sim. Eu vou partilhar convosco a minha irritação, até porque senão vamos bater outra vez na hora e 27 e não pode ser. A minha irritação esta semana vai para o Facebook. Na realidade não é para o Facebook, é para as redes sociais em geral. O Facebook é o mais utilizado e na prática nem é sequer para o Facebook, é para a forma como ele é utilizado. Muito se fala sobre o Facebook, há vantagens e desvantagens, há coisas boas e coisas más, mas há coisas que me irritam, portanto, e não tem a ver com ser bom ou ser mau, tem a ver com a irritação. Então eu trouxe 6 tipos de utilização do Facebook que me irritam. E a primeira utilização do Facebook é aquilo que eu chamei de o Facebook santuário. Que as pessoas agora habituaram-se morre alguém, e a gente vai falar em discurso direto com a pessoa que morreu no Facebook. Eu compreendo que seja, por exemplo, a mim já começam a aparecer muitas cartas funerárias a dizer que o António morreu, portanto aparece muito, eu acho que isso é até serviço público, quer dizer, um gajo, ainda não chegámos lá, mas entretanto a gente vai vendo os amigos a passar por ali, né? Mas o que me irrita mais é as pessoas, tipo, a falarem com o morto, quer dizer, ali no Facebook, tipo, oh, António, tu e tal, eras isto, eras aquilo. O falecido. A esse propósito eu tenho quase que só uma parte, que é, o curioso é que quando, infelizmente, e já aconteceu até pessoas da nossa geração, que já tinham o Facebook, e depois o Facebook deles não desaparece. E não só, e ainda fica com outro fator. Vais pedir amizade ao Não, é quase como uma substituição, de uma ida ao cemitério, porque ele continua com a página. Okay. E então, olha, eu ia ao cemitério e via a fotografia. Ali vou ao Facebook. Mas ainda acontece. Mas aí pronto, ainda está, tem alguma utilidade. Essa que me irrita. Me irrita é falar com o morto ali no Facebook. Isso é que me irrita um bocado. A outra irritação... Mas, Bruno, olha que eu no outro dia vi uma pessoa a dar os parabéns ao morto. Aquilo é automático. O António fez anos, tal, e o gajo mete lá, parabéns. Aparece lá, hoje faz anos o fulano tal, não é? Pronto, e a pessoa foi lá pôr não sabia que já tinha falecido, e foi lá pôr os parabéns. Não pode ter sido uma distração também, vamos acreditar. O segundo tipo de mensagem, de conteúdo que aparece no Facebook me irrita muito, eu chamei-lhe de Facebook sentidoso. Eu acho que já nem é o sentidoso o número, não faço ideia. Mas é aquele gajo que está a apresentar no sofá, começa a ver ali um fumo na janela, portanto, eventualmente um fogo, e em vez de telefonar aos bombeiros, está o Facebook. Está ali fogo, à espera que o Facebook resolva. Ou então, houve um barulhão grande e tal, vem à janela, vê que é um acidente, chamar os bombeiros. Vamos ao Facebook. Ou um alarme de um carro e tal e coisa, estão a assaltar o carro, chamar a polícia. Não, Facebook. Então este Facebook 112, isto irrita-me um bocado, porque o que é que as pessoas querem que a gente faça, né? Quer dizer, chama os bombeiros, liga ao 112 ou 115, agora nem sei qual é o número, quer dizer, que está atualizado, mas este é um segundo tipo de conteúdo que aparece no Facebook que me irrita um bocado. Depois o outro é o Facebook amarelo, portanto é um bocadinho a substituição das páginas amarelas. Um gajo quer ir à pastelaria rosa branca. Quer dizer, é só ir ao Google, que é vizinho do Facebook, é só um gajo bater ao pé do Google, por lá, pastelaria rosa branca, e aparece o número de telefone. Mas não, o gajo vai um grupo, ainda por cima, normalmente temos grupos, que é para haver mais discussão, mais guerra, né? Temos o grupo da Marinha, com 40 mil utilizadores, e por lá, alguém sabe qual é o número de telefone de rosa branca? E entretanto, há tantas respostas, que algumas já estão a falar do primo, do filho, do tio, do António, do pastelaria, e isso irrita-me um bocado. Mas depois irrita-me a outra, que é um bocadinho a imagem, é a sequência desta, que é o Facebook sem memória. Ou seja, que é um gajo que pergunta e o gajo diz a resposta, alguém diz a resposta, mas vai haver pessoas que vai dar a resposta outra vez. Então estão 10 respostas iguais. Porquê? Porque as pessoas não leem os comentários, só leem o Facebook, aquilo tem 82 comentários, mas a malta não quer saber, portanto, já responderam, já disseram, já está tudo resolvido, mas a pessoa vai lá pôr outra vez um comentário. Portanto, este é o outro tipo. E por último, para uma próxima vez posso trazer mais, no fundo aqui é o Facebook estrangeiro, portanto, acontece muito das vendas, ou seja, eu coloco um produto à venda, portanto, no Facebook, no Marketplace, uma coisa qualquer, a dizer assim, tenho o meu carro à venda por 500 euros. E qual é a primeira mensagem que aparece? Qual é o preço?
É típico. É que vai sempre. Tipo, ou então põe o carro azul por 500 euros. A primeira pergunta é qual é o preço e a segunda é qual é a cor do carro. É logo, quer dizer, é uma coisa... E muitas vezes respondem. Eu respondo por mensagem privada. Responde a 82. Exatamente. Pronto, a minha irritação era esta. Eu sei que hoje as redes sociais são importantíssimas e nós habituámos a elas, já não conseguimos viver sem elas. Seja Facebook, seja Instagram, seja o Clubhouse agora que está na moda. Mas o que é certo é que há alguma utilização que nós temos que aprender a lidar com ela. E estas são aquelas que me irritam um bocado. Não sei se vos irrita a vocês. Mas pronto, é a eu, como sou convidado, eu vou mandar um bitite também. Vou mandar um bitite, porque é especialista das redes sociais. Eu não sou, relativamente ao Facebook, eu gosto de usar a expressão que eu sou facebookeiro, que é uma adaptação de calhandreiro para o Facebook. Eu vou lá, não meto nada, raramente meto alguma coisa. E vou só lá. É espreita. Por isso é que eu uso a expressão facebookeiro. Vou lá, vejo as gordas e tal, e pronto. E as magras? O que é que tu queres dizer com as gordas e as magras, não é? E depois, dou por mim a pensar que há aqueles mais ativos, não é? E que eu, de repente, com alguma indignação, que me faz refletir acerca da minha existência na sociedade, que eu, de repente, eu sei, mas parece que eu sei mais da vida daquela pessoa do que da minha, porque aquela pessoa X, Y, mete... sei lá, fui lavar o carro e tirei uma fotografia ao carro. E de repente eu dava por mim a pensar, eu sei mais da vida delas do que quase da minha, o que era um pouco estranho. Não pôs nada no Facebook, se pusesse, sabias também da tua. Pois, se calhar era isso. Pois. O problema é esse. Não sei se o Filipe tem alguma irritação relacionada... Só dizer uma coisa muito pequenina, eu tenho um princípio no Facebook que é o seguinte, no meu mural, portanto, é só para a paródia, não há mais nada. Eu raramente, mas mesmo muito raramente, trato de assuntos sérios no Facebook. Isso, as coisas mais sérias ou não... Deixo-as para novos para nada, mas no meu, não trato de assuntos sérios, peço imensa desculpa, não tenho nada contra isso. Agora, atenção a uma coisa, também parece, e isto tem a ver com aquilo que o Nuno disse, não sei se me irrita, mas cada um faz aquilo que entender, que dá a impressão que às vezes as pessoas parece que não sentem que fazem determinada coisa se não puserem no Facebook. Isso às vezes faz-me alguma confusão, porque eu ainda consigo fazer algumas coisas sem pôr lá nada. Depois, pronto, mas isso passa à frente. Nuno, vamos entrar aqui nas variações e nos pelouros que vamos distribuir por cada um. E a ti, tu sugeres aqui um pelouro, para ti, que é um pelouro do urbanismo. Ou, como eu diria, do desurbanismo, não sei. Portanto, ou seja, é isso que gostava de ouvir. Tendo em conta as tuas licenciaturas e os teus mestrados, essas coisas todas, é o próximo, é a arquitetura? Não, eu por acaso sempre gostei muito de arquitetura. Se tivesse mais outra vida, se calhar até lá ia. Mas e cheguei a fazer algumas cadeiras de urbanismo. E é uma área que eu tenho algum interesse. E cheguei a fazer alguns trabalhos académicos sobre urbanismo e sobre o urbanismo da Marinha. E então uma ferramenta que eu adoro usar e me faz conhecer a Marinha, acredito eu de uma forma bastante profunda, é o Google Maps. Eu exploro o Google Maps de alto a baixo, o Street View, e portanto eu conheço a casa desta malta toda da Marinha. São as tuas caminhadas de domingo de manhã. Eu partilho esse interesse com o Nuno, porque eu até sítios do estrangeiro onde eu fui, às vezes vou lá no... Também eu, muita vez. Aliás, eu deixei de tirar fotografias porque eu estava a tirar fotografia ao monumento e eu disse, para que é que eu vou tirar fotografia? Eu vou ao Google Maps e é muito melhor do que a minha, e está lá e não sei o quê. Às vezes faço uma selfie, mas pronto, só para dizer que lá tive, para meter no Facebook. Não. Mas estava eu a dizer, relativamente ao urbanismo, eu cheguei a estudar um bocadinho do urbanismo da Marinha e fazer esta perspectiva de uma forma rápida acerca do urbanismo. Eu acho que, para além da Marinha, Portugal tem um claro problema de urbanismo. Mas, por ser um país antigo, por ser um país pela história do país e a localização das cidades, e ser um país com características geográficas específicas, um país montanhoso, se nós formos a ver, a maior parte das cidades estão, até por questões defensivas, questões militares, em locais de difícil acesso, com Castelo, com Rio, etc. Temos o caso de Leiria, Lisboa, etc. Bem, os exemplos nunca mais acabam.
as principais cidades do país estão nessas condições. A Marinha não tem isso. A Marinha é uma cidade nova, é uma cidade um bocado contrária ao resto das cidades do país. Portanto, uma cidade nova, uma cidade de uma zona plana, uma cidade sem zona histórica ou sem grande património histórico que limite ou que dificulte uma organização urbanística diferente e, portanto, todos os motivos que poderiam dificultar um plano urbanístico melhor, nós não os temos. A Marinha, de uma forma geral, o primeiro aglomerado, o pequeno aglomerado populacional terá surgido à volta da capela da Marinha, portanto, ali nos séculos XVII, 1600 e qualquer coisa. A partir daí, vamos imaginar que meia dúzia de casas lá foram surgindo e com a implantação da fábrica no século XVIII, que fica relativamente perto da igreja, se calhar mais algumas casas foram surgindo. Ao longo do século XIX e primeira metade do século XX, o que ditou a evolução urbanística da Marinha foi as fábricas de vidros que foram surgindo. E essas, normalmente, foram delimitando os limites exteriores da cidade. Não esquecendo que nessa fase, até à década de 40, 50, 60, as povoações exteriores da Marinha estavam isoladas da Marinha. Muitas delas nem sequer tinham ligação por estrada à Marinha. Estou a falar das Trutas, da Amieira, desse tipo. A própria Comeira, apesar de estar muito próxima, havia uma separação quase física da... E, aliás, se formos ver, e vocês ainda se lembram disso, quem trabalhava no Santos Barosa eram pessoas de Picacinhos, da Comeira, e quem trabalhava no Ricardo Gala eram pessoas do Engenho, muitas delas até das Trutas, da Amieira, do Casal Galega, etc. Portanto, havia essa ligação geográfica às fábricas. E todas, eu agora estou a falar destas duas, são aquelas que ainda existem, mas estamos a falar que a antiga Crisal marcava uma fronteira da malha urbana da Marinha, a Angoana ficava um bocadinho mais para trás, onde é agora o Parque de Exposições, o Manuel Pereira, etc. À medida que foram surgindo as empresas de vidro, quer no século XIX, quer na primeira metade do século XX, foram essa limitação geográfica. Isso levou a alguma desorganização urbanística. Aliás, o Frederico, na semana passada, falou um bocado nisso. Mas o que é facto, e olhando para uma perspectiva de gestão também para isto, da lógica da partilha, né? Da partilha ou das heranças, né? E vamos ao Google Maps. Quando nós olhamos para a Marinha no Google Maps, nós vemos áreas enormíssimas onde não existe qualquer tipo de planeamento urbanístico para o futuro, onde temos, por causa dessa situação de partilhas, uma família, eram 5 irmãos, e entretanto partiram aquilo pelos 5 irmãos e todos eles queriam ter um acesso à estrada e têm lotes de terreno com 10 metros de frente e 200 de comprido. E que se juntam com outro atrás desse. Com os outros 200 que vai à outra estrada, claro. Sim. O próprio centro da Marinha tem isso. Ou seja, o próprio centro da Marinha... Também tem... Mas não são 200 metros, não é? Mas não tão significativo. Sim, é isso mesmo. O que acontece é que quando nós olhamos para a Marinha e para as infraestruturas da Marinha, para servir 20 casas, nós gastamos em redes de esgotos, em redes elétricas, em redes de estrada, imagino eu, uma barbaridade, o que faz com que seja muito difícil para uma cidade com estas características, a área que nós ocupamos, para a população que temos, por falta de organização, não faz sentido absolutamente nenhum. E obviamente que isto só se resolve. Como é que isto se resolve? Era a pergunta que se lança. Isto só se resolve com planeamento. Planeamento a longo prazo. Porque senão este problema vai se prolongar nos anos. E definir claramente o que é que se pode construir em cada sítio. E isso obrigaria que... Sim, mas estás a falar de PDM. PDM, claramente. E isso nunca houve essa coragem para se fazer uma coisa, um bocadinho à Marquês de Pombal. Estás a falar nisso porque tu andas distraído, não é? Porque o PDM é um dos temas quentes da nossa praça.
Não, estou a brincar contigo, estou a brincar. Sim. Porque é um tema que apesar de já devia estar feito, continuamos com algum atraso, ou bastante atraso, para não dizermos isso, portanto, continuamos sem o projeto, sem o plano feito, não é? Mas eu também admito que, independentemente não seja PDM ou não, e agora isto pode ser um bocadinho polémico, mas para inventar um bocadinho isto faz lembrar um bocadinho a Manuel Ferreira Leite com aquela coisa que às vezes com este tipo de coisas era preciso parar a democracia durante alguns anos, não é? E chegar aqui com a régua esquadra e dizer aqui só se faz isto e aqui só se faz aquilo. Aliás, isso remete também a um problema muito idêntico que é a questão da gestão florestal. Eu defendo que a gestão florestal a nível nacional só se vai resolver, e aqui é claramente bitite assumido, quando houver alguma coisa muito dura em termos de definição. Aqui só se planta isto e aquilo, ali só se planta aquilo, independentemente de onde o risco for traçado, que marque uma coisa e outra, não é? E tão estranho é quando nós temos, como dizia também o Frederico a semana passada, 2/3 do nosso Conselho é Pinhal, e o Pinhal era mais ou menos uma espécie de exemplo em termos de organização urbanística. Obviamente eu apontava sempre isto quando falava com as pessoas com algum orgulho, dizer, não, o Pinhal de Leiria não arde, atenção, porque aquilo está planificado. Os estalhões, os aceiros, os arrivos, 400 por 800, aquilo está passa ali. Aquilo está tudo e tumba. E a minha mulher, que não é de cá, é de Torres Novas, depois de, então, e eu houve um problema. Houve ali uma balda, mas quando eu digo isto, basta andar um bocadinho por fora do país. A malha urbana da Marinha, em termos de organização urbanística, é uma malha urbana medieval, sem qualquer tipo de nexo. Não é uma malha urbana, que eu já nem digo, uma quadrícula organizada, como manda a regra de uma cidade moderna, em que nós tínhamos as condições para o fazer. E eu continuo a não compreender, e aí é um papel claramente das autarquias no que diz respeito ao apoio à indústria. Eu lembro-me que nos finais dos anos 80, muito do que me fez querer estudar era querer-me afastar da indústria de moldes. Visitava-se uma empresa de moldes e aquilo tinha mau aspecto para catana, aquilo era ali malha por todo lado, e assim, não é nada disto que eu quero. Nos últimos 30 anos, o setor fez um investimento brutal para se situar ao nível do melhor que há no mundo. Ao nível do melhor que há no mundo. Eu já tive a oportunidade de visitar empresas de moldes um pouco pelo mundo inteiro, e não há dúvida, as nossas são as que melhor aspecto têm. Os empresários, de forma geral, primam por ter empresas com muito bom aspecto, aquela cáfara de poder que no chão, quase que em muitos casos é aplicável. E depois temos uma gestão urbanística que não faz completamente sentido, quer dizer, temos caminhões que não passam. A proposta que tu tens é ou então chamar o Marquês de Pombal para vir aqui olhar para o futuro. Não, e venha aqui fazer uma quadrícula. Exatamente. Em relação ao urbanismo, tu estás ali tu estás bem encostadinho, bem arrumadinho, tens uma estrada boa, tens saneamento básico, tens tudo, as coisas funcionam todas bem, portanto tu estás bem. Não, quer dizer, eu com o urbanismo o único problema que tenho é na ordem, porque às vezes vou numa estrada e de repente estou dentro da casa de uma pessoa, quer dizer. Mas isso tem a ver com a forma como aquela zona cresceu, ali a ordem, Camarnal, aquilo é... Pronto. Mas eu só uma coisa aqui que me faz alguma confusão e que eu ainda não percebi, que é relativamente ao PDM. Para aquilo que eu percebo, o PDM vai ser uma solução-chave na mão, ou seja, mandou-se fazer a uma empresa um PDM para aplicar na Marinha. Eu percebi bem. Eu diria que temos que fazer um programa dedicado a isso. Ou seja, eu não queria atravessar aqui. Eu posso mandar um bitite. Eu e o Nuno podemos mandar bitites. Filipe, então eu passava para o teu ploro. E eu é rápido, eu despacho isto numa penada. Não, mas eu espero que não seja assim tão rápido, porque ainda por cima é o ploro da bazuca. Isto é uma bazuca de tipo Rambo, ou seja, que arrebenta com tudo, ou é uma bazuca de ar comprimido que isto passa ali, não tem grande impacto? Não, isto é assim, isto é como aqueles filmes que nós vemos em que há um fulano que está a atirar, portanto há um atirador, não é? Um gajo especializado em atirar, está a fazer pontaria, e há outro que está a dar as coordenadas, e portanto aquilo vai mesmo parar ao sítio certo. E portanto não é propriamente uma bazuca que vai arrebentar com isto tudo, não é? O que vai acontecer é que mais uma bazuca extremamente seletiva. Eu lembrei-me deste ploro porque
porque, como vocês sabem, foi apresentada uma versão preliminar do programa de recuperação e resiliência que teve em consulta pública, já terminou essa consulta pública, e em que foram definidos 19 componentes que integram 36 reformas e 77 investimentos. Portanto, já tem algum grau de pormenor. E estamos a falar de 14 mil milhões de euros, é bom não esquecer este número. É evidente que algumas câmaras... precisamos, não é? Não sei, porque a verdade é que algumas câmaras aqui da zona já se pronunciaram, algumas até publicaram documentos sobre a forma como interpretaram este plano, e nesse particular eu vou aproveitar, vou plagiar, já que isto é o plágio, vou plagiar, vou falar sobre a Câmara de Leiria, porque tem um documento mais tenso, que está público no site da Câmara de Leiria, e em que a Câmara de Leiria é um bocado cáustica em relação ao plano, e que considera que este plano, o próprio plano, pode aumentar as assimetrias regionais, quando supostamente o objetivo até nem seria esse, não é? E fala da falta de investimentos, e aqui isto é um bocado contra aquilo, em contracorrente àquilo que o Nuno falava há bocado, mas fala um bocado porque, como todos sabemos, tem sido uma das bandeiras daqui da região de Leiria, tem sido a questão do aeroporto, a questão da modernização da linha do Oeste, mesmo até em termos de questões ambientais, a ETES, por causa do problema da bacia hidrográfica do Rio Lis, da despoluição, e, portanto, estes são todos investimentos que são um bocado bandeiras daquilo que tem sido defendido a nível regional e que afetam grandemente também o nosso concelho e que têm sido objeto de alguma censura ou de alguma irritação por parte de algumas câmaras. A Câmara de Leiria pronunciou-se, como eu disse, pronunciou-se também a Câmara da Batalha, a Câmara de Vila Nova de Orém e, curiosamente, o que não é muito habitual, uma freguesia, que foi a Freguesia de Fátima, a Assembleia de Freguesia de Fátima também se pronunciou e também participou da consulta pública, portanto mandou para lá alguns contributos daquilo que achava, sobretudo por causa de que eles tinham ali uma questão que é a ligação entre a IC9 e o IC9, IC8 e a IC9. IC9 e A1. Eu decidi pedir este pelouro porque confesso que não sei qual é a posição da Câmara da Marinha relativamente a isto, mas eu penso que de facto, se em termos estratégicos e se a Câmara da Marinha defende, se o Executivo Permanente defende muita vez, que a estratégia está definida e que ela no Pacto Territorial para o Emprego. No Pacto Territorial para o Emprego, exatamente. Sim. E, portanto, até desse ponto de vista, estes investimentos que estamos aqui a falar e que a Câmara de Leiria identificou como sendo extremamente importantes para a região, eu penso que também aí, relativamente àquilo que seria a estratégia da Marinha através do Pacto Territorial para o Emprego, que eu acho que a Câmara se calhar fazia sentido fazer alguma pressão sobre o Governo. Eventualmente, o que falta aqui à Câmara é mais uma especialidade aqui do nosso amigo Nuno, que é o lobby. Nuno, falta aqui lobby ou não falta lobby? É uma situação que eu... Tu és um gajo conhecedor daquilo que eu estou a falar, de lobby, né? Portanto, ou seja, sim, já fez algum trabalho sobre isso, já fez algum estudo sobre isso. Portanto, aqui não estás a mandar vir, aqui estás a falar com peito forte. Exatamente. Não, relativamente, por acaso eu tenho uma opinião relativamente à incapacidade que não é a Câmara da Marinha, a Câmara de Leiria, as câmaras no seu todo desta região têm de fazer lobby. Lobby para se posicionarem. Não existe uma forma legal, mas se nós verificarmos a importância que a região, esta zona mais específica da Marinha, Leiria, Batalha, qualquer coisa desse tipo, a importância económica que esta região tem alcançado nas últimas décadas não é coincidente com os benefícios que daí obtém.
porque não há claramente capacidade de fazer lobby. Não há capacidade desta área geográfica de fazer lobby a nível nacional, como também não há capacidade de cidades como a Marinha Grande, por si só, de fazerem lobby, porque todos nós que somos daqui, não é só pelo facto de sermos daqui, acho que facilmente acharemos que a Marinha Grande deveria ter mais do que aquilo tem. Porque na realidade por direito próprio, nós temos muito pouco comparativamente com outras câmaras que não têm a capacidade económica que nós felizmente temos e que têm claramente muito mais poder ou muito maior capacidade de exercer esse lobby junto do Poder Central para daí tirar proveitos. E aí, eu estou de acordo contigo. Aliás, eu tinha aqui isso como nota final, é que parece que às vezes nós não... eu não sei se isso tem a ver com alguma dificuldade que há em confrontar o poder central ou se é mesmo falta de capacidade reivindicativa. Eu não consigo determinar um motivo para isso acontecer, mas a verdade é como tu dizes. A verdade é como tu dizes. Aí já tivemos experiências ao contrário, né? Já tivemos câmaras com a mesma cor política do governo e não funcionou, e já tivemos câmaras com cores políticas diferentes e também nem sempre funcionou. Eu acho que... Nunca percebemos bem o que é mais vantajoso, não é? Eu acho que isto pode ser uma espécie, aí uma teoria, penso do Boaventura de Sousa Santos, que é a teoria da superioridade dos povos, que deveria ser mais a teoria da inferioridade dos povos, que é aquele povo que, automaticamente, por ser um país mais pobre, uma coisa qualquer, se sente inferior ao outro. De uma forma, há uma sensação da sociedade do seu todo, não é? Ou por outro lado, alguma sociedade que se sente superior aos outros. É muito normal, vou-vos dar este exemplo, um alemão não saber muito acerca de Portugal, porque é um país grande, uma economia grande, e nós somos um país periférico que fica ali ao lado. E nós próprios, portugueses, nos sentimos, isto pode ser estranho de ser dito, mas há aquela sensação de alguma inferioridade relativamente à grande Alemanha. Trazendo isto para a realidade portuguesa, eu acho que, comparando a região de Leiria, Marinha-Leiria, com a região de Coimbra, Coimbra já teve, noutras épocas, noutras décadas, uma importância que hoje já não tem. Mas continua a reclamar para si essa importância que Leiria, parece que Leiria, Marinha, com esse sentimento de alguma inferioridade relativamente a essa cidade, por exemplo, não reclama para si. Nós hoje já devíamos querer ter mais do que Coimbra tem. E acho que há ali algum sentimento de não reclamar aquilo que nós temos de direito. Um bocado disso. Agora calei-vos, pá, vocês não... Não, eu fiquei sem palavras. Eu também queria partilhar convosco o meu ploro. Eu trago para aqui, eu autonomeio-me um vereador com o ploro dos serviços itinerantes. Como vocês sabem, recentemente tem vindo mais um local possível para novos serviços, ou para serviços da Câmara, portanto, ou seja, na última reunião de Câmara e nas últimas comunicações que temos ouvido, ficámos a perceber que está previsto um investimento numa parte da FEIS para poder-se lá colocar alguns serviços da Câmara. Eu nem sou a favor, nem sou contra isso, porque assim, não tenho, nem sei que tipo de infraestruturas é que existem, nem condições é que existem para os trabalhadores da Câmara. Tenho dificuldade, lá mais uma vez, tenho dificuldade em avaliar isso de forma muito objetiva. Tenho algum receio daquilo que é estarmos a mexer num património da FEIS, que achamos que é importante e que é relevante, e estarmos a antecipar aqui alguma movimentação lá sem ter as coisas decididas. Mas o que eu trago aqui nem é propriamente isso em particular. É esta lógica de que muitas vezes os serviços da Câmara são, e eu já acompanho isto já há bastantes anos, porque eu nasci ali no centro da cidade, praticamente, e cresci ali no centro da cidade, e os serviços da Câmara foi sempre a bandeira de desenvolvimento de qualquer coisa, principalmente do centro histórico. Ou seja, sempre que houve alguma necessidade de dinamizar um espaço, e principalmente o centro histórico, foi sempre, não se preocupem que nós colocamos ali os serviços da Câmara. Vamos pôr ali os serviços... eu lembro-me disto, foi aplicado... Porque assim as pessoas obrigatoriamente têm que ir. Vamos pôr o serviço da Câmara na resinagem, para quê? Para as pessoas irem ao centro, vamos pôr vamos pôr o serviço da Câmara na antiga GNR, eu lembro-me de ter falado bastante disso, de colocar na GNR, colocou-se no arquivo municipal, chegou-se a falar numa altura, colocar-se também no átrio, onde era para ser o mercado, quer dizer, os serviços da Câmara
sempre que há aqui uma dinâmica, ou uma procura por uma dinâmica comercial, então agarra-se nos serviços da Câmara e põe-se lá. Hoje essas coisas perdem um bocadinho, ou seja, na altura já não tinham um grande impacto e já não eram muito verdadeiras, mas agora perdem mais impacto porque, teoricamente, os serviços da Câmara começam a ser, ou tendencialmente, começam a ser feitos à distância, né? Portanto, infelizmente ainda não todos os que nós gostaríamos, mas começam a ser... Fumo, Morse, sinais de fumo. E então, ou seja, mas o que é certo é que até começa a ser mais difícil. Então a minha proposta, porque eu sou um gajo, eu sou um vereador, mas trago propostas, não venho para aqui como vocês, e tal, por isto e por daquilo, mas propostas zero. Eu trago uma proposta. Portanto, a minha proposta é criar aqui um serviço, ou seja, um bocadinho a imagem da street food, é o Street Public Service. Ou seja, arranja-se uma mesa de relotes, põe-se lá a malta com os serviços da Câmara, em cada uma das relotes. Então nós queremos dinamizar a zona industrial. Agarra-se em 2 relotes e põe-se serviço da Câmara na zona industrial. No dia a seguir, queremos dinamizar ali junto às escolas e tal, para criar uma dinâmica e tal. Então agarra-se mais 2 relotes e põe-se à frente da escola. Pode-se entremear a das bifanas? Ou... Pode ser um serviço da Câmara, uma de bifanas, uma de cachorros e outra da Câmara logo a seguir. Isso faz lembrar-me... Isto é uma private entre nós. Não sei se lembras daquela conversa que a gente tinha do pão sem porras, não é? Querem que eu saia? Querem que eu saia? Não é preciso. Pronto, fica a faltar um nome mais português, mas eu propunha aqui... É uma excelente ideia. Claro. Por outro lado, olha, repara bem, isso de facto não tem vantagem. Não, é que tu dinamizas também a questão do pessoal que tem relotes e não sabe o que é que há de fazer. Até pode ter autocaravanas, que agora toda a gente tem uma autocaravana, pode ter autocaravanas. E no próximo relatório acerca do Covid já se pode lá meter esses números, eventualmente. Uma medida, sem relotes. Mas vocês estão mais a que acompanham muito mais do que isso, eu sou mesmo mau marinhense. Não, isso é o Bruno, eu é mais bolos. Pois, exatamente. Mas não havia algum candidato, não sei, que defendia, que eu até nem critiquei muito a ideia, uma espécie de, sei lá, de outlet ou de campera no centro histórico da cidade, não se recordam dessa? É uma das propostas do Movimento pela Marinha. Do Movimento pela Marinha, já não do Aurélio. Sim, senhora. Pois era. E eu, por acaso, na altura, achei, é difícil, mas não achei... O Mais Conselho também propôs aquele mercado partido aos bocados, portanto, assim também espalhado lá no centro da Marinha, com várias atividades. Portanto, as ideias são há muitas. Não, estás atrasado uma semana, porque isso foi a semana passada em que o Frederico foi fazer ali na... Foi naquela parte que eu acelerei um bocadinho. Ou seja, nós já falámos aqui um bocadinho que o Nuno tem um percurso tanto académico como profissional com alguns altos e baixos, com alguns picos, com algum aspecto de diversidade. E o Nuno também teve aqui um trabalho de investigação académica que acabou por servir de base àquilo que é a coleção, ou à exposição de esculpir o aço, aquilo que é um projeto, ou um anteprojeto, aquilo que pode ser um museu do molde para a Marinha Grande. Portanto, essa exposição, penso que ainda está disponível, agora nesta altura provavelmente não, como é lógico, mas na antiga fábrica de arzinagem, encostada ali à antiga GNR, ou virado para a antiga GNR, e também com base nisso, também nessa sequência, também foi autora de um livro sobre a história da indústria de moldes. Portanto, é alguém que tem estudado o percurso da indústria de moldes na Marinha Grande. Mas antes de falarmos objetivamente sobre a questão da museológica, eu trazia aqui isto para um sentido mais largo, que tem a ver com o turismo industrial e aquilo que ainda há uns dias o Turismo do Centro de Portugal veio fazer um webinar em que veio apresentar um conjunto de iniciativas e um conjunto de atividades relacionadas com o turismo industrial. Mais uma vez a sensação que ficou é que os números são muito poucos ou nenhuns, ou seja, nós ficamos sempre com a sensação de que não sabemos bem se estes projetos que têm sido lançados. Eu recordo que este projeto, eu penso que foi lançado em 2012, aliás, eu encontrei um artigo, um dos muitos artigos do jornal, em que a vereadora da altura, agora atual Presidente de Câmara, dá uma notícia a informar que vai lançar um conjunto de roteiros turísticos associados ao turismo industrial. Curiosamente, isto é feito após
o município de São João da Madeira ter feito um projeto praticamente idêntico. E do próprio Turismo do Alentejo também ter anunciado uma medida muito, muito idêntica. Passados estes anos todos, ou seja, estamos a falar de 2012 para agora, estamos a falar de quase 10 anos. Nuno, tu que acompanhas a evolução da indústria dos moldes e que estás dentro também da indústria dos moldes também como profissional, isto funciona, o turismo industrial é um projeto de sucesso ou é só um projeto e falta o sucesso? Vamos ver. Tudo o que diz respeito aqui a património industrial, eu diria que é o único património que quando se fala de excluindo dessa equação, a parte do Pinhal e parte da praia é aquele património que nós temos no conceito para mostrar. O conceito de património industrial como mais um património a valorizar, como nós tradicionalmente valorizamos um palácio ou um castelo, diria que já não é muito recente, mas é dos mais recentes que diríamos no panorama cultural em termos de património. Mas terá uma tradição de 20, 30 anos, desde finais, no caso português, começa a ter os primeiros passos no pós-25 de Abril. A Marinha teve, e desculpa estar a fazer esta introdução para vocês perceberem o que é que acontece. A Marinha, não me recordo em que Câmara teve, mas teve ali nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, deu alguns passos interessantes e alguns passos, eu diria, sustentados numa vertente até académica e científica interessante. O professor Jorge Custódio, que é um dos grandes especialistas em arqueologia industrial, fez cá vários trabalhos de investigação. Eu penso que isso foi no tempo do Álvaro Órfão. Não, anterior a ele. Não, 80, 90 é bastante anterior. Sim, é anterior a ele. Também o professor Amado Mendes, também uma das pessoas mais conhecidas a nível nacional no que diz respeito à arqueologia e ao património industrial, que chegou a fazer, por exemplo, o livro dos 100 anos do Santos Barosa, o livro dos 100 anos do Ricardo Galo, etc., e fez também uma publicação sobre a história da Marinha, financiada pela Câmara. Depois disso, senti o professor Jorge Custódio chegou a fazer alguma investigação sobre o alto forno do Engenho, que era um trabalho com algum cariz científico. Inclusivamente o professor Pedro Barosa, do Santos Barosa, também financiou alguma investigação acerca do património industrial e a própria criação do Museu do Santos Barosa, que eu não sei bem como é que ficou após a venda à Vidrala, mas tinha essa defesa, havia ali um cariz científico forte. Relembrar-vos também que o Museu do Vidro, que também é acerca de património industrial, foi legislado, porque quando se trata de um museu, o museu não se abre como se abre um café. O museu tem que ser legislado na Assembleia da República. Foi legislado em 1957, se não me falha a memória. Portanto, nós tivemos que esperar quase 50 anos. Portanto, ele foi inaugurado a 13 de dezembro de 1998. Depois disso, realmente, foi dado esse passo para criar alguns roteiros industriais que levavam que as pessoas, para além de visitarem o Museu do Vidro, tivessem a oportunidade de visitar algumas empresas, nomeadamente da indústria de moldes, mas também da indústria de plásticos. Mas o que me parece, de uma forma geral, é que são tudo, faz tudo parte de uma estratégia que não é muito pensada e que os recursos alocados a elas são muito escassos e, portanto, o resultado no seu final é muito pouco. Um pouco como se passa também relativamente aqui à preservação do património da indústria de moldes. A ambição do setor de ter um museu dedicado ao seu património já é antiga. Diria que houve uma primeira exposição em 1981-82, foi na primeira Semana de Moldes, onde já se defendia claramente essa situação. Muito do património que na altura foi exposto se perdeu. Eu não costumo estar muito atento a essas questões, mas também talho fosse aqui há uns tempos naquela situação agora da Marinha TV, um dos entrevistados foi realmente o Álvaro Órfão e um dos temas que ele falou, não sei se viram essa entrevista, ele falou sobre o Museu do Molde e de uma visita que fez com o engenheiro Menezes ao norte de Espanha para visitar um museu com alguma realidade virtual, que era essa a ideia que o engenheiro Menezes gostava de replicar aqui para a realidade da indústria de moldes. E eu confirmo que realmente tudo isso é verdade, porque eu fui com eles. Eu fui com eles nessa visita
Santiago de Compostela, visitar um museu e uma tipologia de museu que se pretendia. Eu cheguei a ver, havia um pré-projeto arquitetónico para a constituição do Museu do Molde, estava-se ali uma fase entre quadros comunitários, daquilo que eu me recordo, e estava-se ali a ver o que é que se poderia enquadrar. Cheguei a conhecer 2 localizações possíveis, uma era no Parque da FAI e outra era no Parque da Cerca, que foi essa última que o ex-presidente Álvaro Orfão falou na entrevista. E tudo isso, eu assisti a isso, vi essa situação. Nada se concretizou, tivemos depois aqui a situação do Museu do Molde, claramente me pareceu, e fui convidado a participar nesse projeto pelo Álvaro Pereira. A ideia que eu fiquei é que realmente havia aquele espaço ali disponível no edifício de resinagem, também ele, um bom exemplo, acho eu, de preservação de património industrial. Não convém não esquecer que se trata do edifício da resinagem, uma antiga fábrica de resinagem, portanto também ele, património industrial, foi preservado, pelo menos em termos de edifício. E na altura houve alguma crítica, porque não era isso que o setor ambicionava, não é? Era para ser uma exposição mais ou menos temporária. Ela foi inaugurada em 2013, em dezembro de 2013, hoje estamos em 2021, já lá vão 8 anos. A dinâmica perdeu-se, porque, quer dizer, aquilo teria que ser reformado. Eu penso que na altura, quando eu fui convidado para fazer o discurso museológico da exposição, o que eu pretendi com aquilo foi que aquilo fosse um museu não para os marinhenses, para que os funcionários, as pessoas ligadas ao setor passem para lá com um sentimento profundamente saudosista, relembrar e ver fotografias do meu tempo como é que era, mas essencialmente para quem nos visita e que circula nas nossas ruas e vê moldes por todo lado e perceber de onde é que isto veio e o que é o molde, porque na realidade o molde não é um produto final, e perceber, eu acho que ser uma espécie de desmistificação e descomplexificação de um setor que por si só é muito complexo de perceber à primeira vista. Mas, resumindo e tentando responder à tua questão, eu acho que o património industrial é claramente um dos aspectos, um dos nossos grandes ativos, mas que não tem uma estratégia integrada e bem definida para ser aproveitado da melhor forma. Claramente que não tem. Basicamente, Filipe, diz uma coisa. Peço desculpa. Estás desculpado. Filipe, diz uma coisa. Quando vem cá um amigo teu de fora, é ao Museu do Molde, tu levas o teu amigo a mostrar a indústria do molde ou tens outras alternativas? Não, é engraçado que eu aqui há alguns dias atrás, estávamos até aqui a comentar em casa, que quando eu estava a estudar em Lisboa, convidei um amigo meu do Cercal do Alentejo para vir cá. E ele veio cá, obviamente fomos a São Pedro, andámos por aqui, e eu falei com um amigo meu, com o Simões, que trabalhava na altura na Manuel Pereira. A Manuel Pereira ainda existia, e pedi-lhe, ouve lá, não arranjas maneira da gente lá ir visitar. E ele ficou encantado. Fomos também visitar a fábrica onde eu tinha trabalhado, no José de Santos Ruivo, onde eu tinha iniciado a minha atividade profissional como desenhador de moldes. E ele adorou, ele gostou muito. E assim, em boa verdade, vocês provavelmente também têm algumas memórias da vossa infância. Eu recordo-me, por exemplo, fazer aquilo que era, hoje são visitas de estudo, antigamente eram as excursões, né? A excursão da escola primária. Lembro-me de ter ido à Vista Alegre ver, portanto, a pintar em porcelana, etc. Portanto, ou seja, se me perguntares assim, tem potencial? Tem. E acho que é um bom caminho, era uma boa estratégia. E, mais uma vez, o próprio Pacto Territorial para o Emprego, que se define como estratégia para o Conselho da Marinha, também prevê lá esta questão do turismo industrial. Agora, parece-me que, e eu não sei se o Nuno teve a oportunidade de ver o webinário que o Bruno estava a falar. Pronto, a Câmara da Marinha até, que depois publicou, penso que no Facebook, um filme sobre supostamente para apresentar o turismo industrial. E eu penso que esse filme é uma boa metáfora daquilo que na prática acontece, e eu estou perfeitamente de acordo com o Nuno, que é o filme, de facto, tem imagens espetaculares sobre a produção do vidro, a produção dos plásticos, a produção de moldes,
toda a tecnologia CNC e XPT. Robótica. Que é robótica, pá, a robótica na indústria, na injeção de plásticos, espetacular. Mas era só isso, só tinha imagens e música. Não tinha uma única mensagem, não tinha um único enquadramento daquilo. Depois destas coisas todas, a maior pena e mágoa que eu tenho é uma que resulta, talvez, também desta falta de estratégia, que é, nós estamos a assistir à morte dos últimos mestres de trabalhar o vidro. E isso é um património que nós vamos perder e que não tem preço e que nunca mais vai existir. Já não há lapidários, praticamente. Pintores de vidro, eu penso que já não haverá ninguém. Mestres vidreiros que trabalhem o vidro, cada vez há menos. Nós não temos cristal, temos vidro de embalagem, obviamente. Mas só para concluir, este património que se tem vindo a perder ao longo dos anos, também aquilo que eram negócios que não eram viáveis, mas de qualquer maneira eu penso que esta estratégia de turismo industrial, de alguma forma, isto chegou-se a apontar em alguns caminhos para isso, a história do trabalho ao vivo junto ao Museu do Vidro, etc, que na prática agora estamos a falar só dos maçariqueiros, penso eu, que é a única coisa que existe, mas talvez estas estratégias de olhar para o turismo industrial... Os lapidários também. De uma outra forma, poderia ter permitido que se tivesse havido uma escola desse tipo de mestres que se está a perder completamente. E isso é uma mágoa que eu tenho. Que é o que eu estava a dizer, há alguma formação e algum trabalho feito pelo antigo Crisforme e mais recentemente pelo Sencal nos edifícios do Crisforme, que de alguma forma sei que houve algumas formações ligadas ao vidro de sopro, por exemplo, etc. É lógico que estamos a falar de formações muitas vezes de âmbito ou relacionados com projetos do IFP, por questões muitas vezes de desemprego, etc. E formações provavelmente de duração relativamente curta. Olha, nós já estamos a... Antes de passarmos para essa coisa, que eu acho que eu queria dizer deste tema e que abarca um bocadinho aqui tudo, que é, que é a questão de, ainda falando um bocadinho do lobby e está sempre a falar na Marinha Grande, vidro, eu só vos queria que refletissem um bocadinho o que é que seria a Marinha Grande, se não, e puxando aqui a brasa, a sardinha dos moldes, o que é que seria a Marinha Grande se não houvesse indústria de moldes. Se calhar não havia a Marinha Grande certamente não seria como nós a conhecemos hoje, e gostava que vocês refletissem a incapacidade que o setor tem de fazer lobby na própria Marinha. Nós não temos uma rotunda que homenageie o setor. Nós temos o fundador do setor, reconhecido por todos, Aníbal H. Abrantes, tem uma ruazinha secundária com o nome dele, e vou-vos contar esta história, que eu acho que é muito engraçada e que mostra a incapacidade de fazer lobby do setor. A rua, que não sei se sabem qual é que é a rua do Aníbal H. Abrantes, ao lado do Lila, à frente do Aníbal H. Abrantes, foi aprovada... Não tem saída. Não tem saída. Na Assembleia Municipal, eu quase que me atravessaria a dizer em 1989 ou 99... Germano Saraiva, este homem. E eu, nos 40 anos da Sevamol, portanto em 2009, interroguei-me, mas porquê é que nós não temos uma rua com o nome do homem, fundador do setor, uma figura ainda por cima que é daquelas incontornáveis, há quem não goste daquilo, há quem não goste do outro, mas do Aníbal H. Abrantes ninguém diz mal. Toda a gente concorda que o homem era bom e que ele foi o pai do setor. E em conversa com algumas pessoas da Câmara vinha saber, mas eu acho que ele tem uma rua com o nome dele, na altura essa rua chamava-se Rua da Indústria. E, portanto, aquilo foi aprovado em Assembleia Municipal, mas depois esqueceram-se lá de meter a placa. E, portanto, em 2009, em março de 2009, foi colocada a placa que lá está hoje ao Aníbal H. Abrantes. E, portanto, fica esta reflexão da incapacidade que nós aqui para entrarmos na reta final aqui das sugestões, eu proponho-te fazermos uma rotunda com uma fresa no meio ou com um gito, uma coisa assim. Mas não tenham dúvida que isso, em termos de impacto para quem nos visita, em termos comerciais, os clientes que nos visitam, e isto passar a imagem clara que nós estamos na capital da indústria de moldes, era um apoio extra
que a autarquia dava a economia. Mas... vocês vão à guia e tem lá um frango no meio da guia. Oliveira das Meias tem uma rotunda com um homem na bancada e não sei quantos. Eles sabem fazer isso. Temos de terminar isto, que senão entramos nas 3 horas de programa, não pode ser. Qual é que é a tua sugestão que nos deixas aqui para nós e para os nossos colegas que nos estão a ouvir? A sugestão. Exatamente. É uma proposta tramada que é visitarem o património do Pinhal de Leiria. Que é tramada, porque não é visitável. E quando eu falo do património, não é do património do Pinhal, que já não existe, ou das casas florestais que tinham um potencial enormíssimo, mas é do património industrial que o Pinhal tem, que se encontra essencialmente, por exemplo, no bairro de Pedrianos e no Parque do Engenho, que eu tive a oportunidade de visitar há alguns anos atrás, e que nos dá alguma esperança que um futuro Museu da Floresta, que eu espero que tenha essa componente para além da natureza e da floresta, tenha também essa componente industrial da gestão florestal, que ao longo dos anos quem esteve à frente da administração da floresta soube preservar e soube catalogar e soube organizar. Estamos a falar de coleções interessantíssimas, de máquinas fotográficas, tudo utensílios que eram usados na gestão florestal, de armas usadas, de instrumentos de resinagem. Ou faias agrícolas, talvez? Faias agrícolas, depois a própria serração com os sistemas mecânicos ainda por veios existentes no Parque de Pedrianos, alguns meios de transportes, bicicletas, tudo muito bem preservado. Estamos a falar da última vez que visitei, foi se calhar há 15 ou mais anos. Espero que não se tenha destruído, e fica aqui essa sugestão tramada, porque ele existe, mas não é visitável, não é? Filipe, a tua sugestão para esta semana? A minha sugestão é rápida. Em tempos de pandemia não podemos ir almoçar nem jantar fora, temos que comer à mesma, não é? E a minha sugestão é uma sugestão 2 em 1, é uma maneira de, portanto, nos alimentarmos bem à mesma e ajudarmos a restauração. E, portanto, a minha sugestão é nós comprarmos takeaway. Há aí bons restaurantes, não me estou a lembrar de nenhum, portanto nós não podemos fazer publicidade, e não quero ferir suscetibilidades, mas há bons restaurantes na Marinha e que estão a servir takeaway, portanto é uma sugestão que eu faço. É uma bela sugestão. A minha sugestão é um live streaming para todos, ou seja, nós já temos live streaming, ou seja, os famosos lives diretos nos Facebooks para a área do vestuário. Eu sugiro que isso se espalhe a outros setores. Imaginem, por exemplo, a restauração, já que o Filipe está a dizer isso, imaginem um cozinheiro a fazer comer, aquilo tudo em direto e tal, e nós estamos no sofá, aquilo tem bom aspecto e tal, mas telefona para lá diretamente, ou manda uma mensagem no Facebook e então recebemos a encomenda e o prato foi feito. Mas isso pode ser aplicado a várias coisas. Por exemplo, imaginem nos serviços públicos, para o notário, por exemplo. A leitura de uma escritura live, cada um em sua casa e tal, em direto, lá. Mas tem que haver aqui um denominador comum, que é começarem todos. Olá, olá, olá. Estou à espera da Dona Jaquina. Ou então fazer o cartão de cidadão. Ou seja, a senhora lá nos seus gabinetes, lá, live, né? Vocês abrem o Facebook e procuram o serviço para fazer o cartão de cidadão, tiram a fotografia ali logo com a webcam, mandam para lá. Ou então, por exemplo, consultar o serviço das obras públicas da Câmara. A empregada, né, ou o empregado das obras públicas da Câmara, estar na sua gabinete e estar live, estar no Facebook em direto. Nós, em vez de estarmos a telefonar, em vez de estarmos a deslocarmos lá, tudo transmitido. Ou então, para terminar, um funeral. Toda a gente se queixa que ninguém pode ir aos funerais dos amigos, dos familiares. Há o funeral e vai o senhor da agência Vareda ou da Pina, com a câmerazinha a filmar, e está o pessoal em casa, no Facebook, a ver o funeral live. Ou mesmo o Street View dentro do cemitério, não é? Ou isso, por exemplo, vou visitar. Em vez de pôr uma florzinha, põe aqueles marcos a dizer é aqui. Né? Aqueles marcos quando a gente quer marcar aquela rua. Exatamente. Parece-me a minha sugestão. Portanto, ou seja, é espalhar esta tecnologia por áreas, por outras áreas. Antes de terminar, fica a pergunta final, Nuno, o que é que dizem os teus olhos? Os meus olhos dizem que nós os três somos um bocado tontos. E vou-vos explicar porquê. Achas mesmo? Acho porquê. Porque somos os três que estamos lanzudos, com grande cabelo. E eu tenho que reforçar este ponto, que eu sinto-me tonto
e vocês já também se devem sentir, porque eu vou, diariamente, sou eu que faço as compras agora nesta fase do Covid, e vou e vejo malta, pá, com o cabelo aparadíssimo, pá, impecável, e eu assim, e eu sou o único todo aqui, Estamos os únicos três. há malta aí a cortar o cabelo, pá, eu acho que é malta a cortar o cabelo, não sei Às agora. escondidas. Olha, muito obrigado aos dois, ao Nuno em particular, por teres aceitado este nosso convite, este novo desafio. Espero que tenha sido tão bom para ti como foi para nós os dois, e espero que também seja sido bom para as pessoas que nos estão a ver. Não conseguimos ainda encurtar isto, ainda estamos aqui muito próximo da hora e meia, que está terrível. Para a semana cá esperamos estar cá novamente. Olha, ouçam e acompanhem-nos e vão subscrevendo aqueles nossos canais tradicionais, tanto Facebook, YouTube. Estamos no Spotify também. A vantagem dos podcasts, do Spotify e da Apple Podcast, por exemplo, é que a primeira vantagem é que não nos veem, só nos ouvem. Portanto, é uma vantagem logo, não veem o nosso cabelo comprido. E a segunda vantagem é que podem ver aos bocados, ou seja, vêm agora um bocado, vêm amanhã mais um bocadito. Isso mesmo. Muito obrigado a todos então, e até para a semana. Boa noite. Até para a semana. Tchau.